alegria estar aqui contando histórias para vocês. E a história que eu escolhi para contar hoje se chama Quem vai ajudar o Lobo Mau? Essa história foi escrita pelo Walter Moreira Santos e foi publicada pela editora Lê. Só que olha, para quem ainda não me conhece, eu preciso dizer que eu só consigo contar uma história quando a gente chama pela história. Então eu vou ensinar para vocês como é que eu faço para chamar por uma história. E eu quero ouvir vocês daí, chamando juntinho comigo, combinado? Eu chamo uma história dizendo 1, 2, 3. Era uma vez. Aprenderam? Então eu quero ouvir daqui, hein? Todo mundo daí bem juntinho. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez, pessoal, um lobo mau. E naquela manhã, lá na floresta, o lobo mau acordou com uma baita dor de dente. Quando ele olhou no espelho, a bochecha dele estava assim, ó, desse tamanho. Ele até procurou no armarinho do banheiro um remédio para dor de dente, mas não tinha. Só tinha para dor de barriga, porque o lobo vivia comendo porcaria. E olha, não adiantava o lobo reclamar, praguejar, esbravejar, porque a dor não ia embora. A dor era tanta, mas tanta, que ele teve vontade de arrancar o dente. Ele mesmo, ali mesmo. Só que depois ele ficou pensando que se ele fizesse isso, se ele arrancasse o dente, ele ia ficar banguela. E se ele ficasse banguela, a floresta inteira ia rir dele. Onde já se viu um lobo mau banguela? Então o lobo percebeu que ele precisava de ajuda. Mas quem é que ia ajudar o lobo mau? Ele conhecia tão poucas pessoas. A primeira de quem ele se lembrou foi a Chapeuzinho Vermelho. Passou a mão no telefone e ligou para ela. O telefone tocou, 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 mas ninguém atendeu. Daí o lobo se lembrou que era véspera do Natal e que muito provavelmente a Chapeuzinho tinha ido para a floresta para passar o Natal com a vovozinha. Então decidiu ligar para a casa da vovozinha. Só que ele se lembrou que a vovozinha morava num lugar tão longe na floresta que lá ainda não tinha chegado o telefone, nem fixo, nem celular, nada. Restava então o caçador. Só que para o caçador, o lobo decidiu que não ia ligar de forma alguma. Só que olha, quanto mais o tempo passava, mais a dor de dente aumentava. E por mais que o lobo tentasse, ele não conseguia se lembrar de ninguém a quem pudesse pedir ajuda. O lobo não tinha feito nenhum amigo durante a vida inteira. Na época da escola, gente, ao invés de recriar com os colegas, sabe o que ele fazia? Fugia para roubar galinha. Ou então, ele ficava escondido atrás do muro, atirando pedra na cabeça de quem passava. Não havia ninguém que pudesse ajudar o lobo mau, nem mesmo na véspera do Natal. Mas foi então que ele se lembrou da mãe dele. No início ele ficou muito feliz. Mas depois ele desanimou. Porque fazia tanto tempo que ele não visitava a mãe que ele nem sabia se ela ainda estava viva. Ele nunca tinha dado para ela nenhum telefonema. Aliás, sequer sabia o número do telefone. E se lembrou que nunca tinha enviado uma carta, nem dado a ela algumas flores do campo. Ele nunca tinha feito nem um cartãozinho
daqueles que a gente faz de cartolina, sabe? Com os escritos: Mamãe, eu te amo. Não, ele nunca tinha feito isso, nem mesmo no Dia das Mães. Então, o lobo se sentiu triste, muito triste. Ele se sentiu o pior e o último dos cachorros. Aqui, o lobo não acreditava no Papai Noel. E mesmo que ele acreditasse, ele pensou que o Papai Noel não ia querer ajudar ele. Afinal, ele tinha sido mal o tempo todo, a vida inteira. E quando a noite chegou, o lobo saiu vagando pela floresta. Por todos os lados, os amigos se cumprimentavam, se reuniam para celebrar o Natal. A lua estava no céu. O dente ainda doía, mas o aperto que o lobo sentia no peito doía ainda mais. E foi olhando para a lua, com aquela dor no peito, que o lobo uivou. Au! Quero ouvir todo mundo daí fazendo um uivo de lobo, mas um uivo triste, muito triste, porque aquele uivo foi o uivo mais triste que já se ouviu em toda a floresta. Vamos lá? Todo mundo comigo fazendo um uivo bem triste. Au! O céu, gente. O céu estava belíssimo, cheio de estrelas. Parecia que todo o universo também estava celebrando o amor e a amizade. E nessa hora, triste, cansado, o lobo sentou numa pedra. E pela primeira vez na vida, ouçam bem, pela primeira vez na vida, o lobo mau chorou. E enquanto chorava e olhava para o céu, ele viu uma estrela cadente, quase tão bela quanto a estrela de Belém. E ele pensou que aquela estrela não podia negar a ele um desejo. Afinal, estrelas não têm boca, pensou o lobo. E o lobo, então, fez um pedido. Pediu para ver a sua mãe, pelo menos por uma última vez. Mesmo que fosse de longe, mesmo que ela tivesse bem velhinha, mesmo que ela não quisesse saber dele, mesmo que ela desse umas palmadas na bunda dele por ele ter sido tão mal a vida inteira. E foi assim, com esse desejo no coração, que o lobo voltou a caminhar. Olha, gente, o dente continuava a doer, mas a vontade que ele tinha de encontrar com a mãe era tão grande que ele já nem se lembrava da dor. Depois de muito caminhar, ele avistou assim lá longe a casa da mãe. Estava do mesmo jeito. Era uma casa grande, mas muito simples, humilde, no meio de um bosque. E ela tinha um jardim muito bem cuidado, com todas as flores que a mãe dele mais gostava. E o lobo percebeu que dentro da casa as luzes estavam acesas. Então ele se aproximou e bateu na porta. Tum, 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 tum. Nessa hora, gente, o coração do lobo bateu mais forte ainda. Tum, 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 tum. E ele teve vontade de sair correndo. Só que alguém rapidamente abriu a porta e quando abriu a porta disse: Betão, você tá aqui, meu filho? O lobo já nem se lembrava mais que o nome dele era Betão. Afinal, todo mundo só chamava ele de Lobo Mau. Olha, o lobo, ele estava tão feliz, ficou tão emocionado em ver a mãe que teve vontade de dar um abraço nela. E a mãe também, claro,
teve vontade de abraçar o filho. E olha, como mãe é mãe, ela logo percebeu o dente doente e cuidou dele com alho amassado e com muito carinho. E eu vou contar para vocês. Lá dentro da casa tava um cheiro tão bom. A mesa estava posta e em cima dela comidas maravilhosas. Tinha até os deliciosos e crocantes ratos fritos caramelizados, o prato preferido do Betão. Puxa, mãe, a senhora fez a minha comida predileta. Como é que a senhora sabia que eu vinha? E a mãe explicou que ela não sabia, mas que durante aqueles mais de 30 anos, porque foram mais de 30 anos sem ver o filho, todo Natal ela fazia os pratos preferidos dele e ficava ali, esperando que ele aparecesse. Mas para falar a verdade para vocês, o lobo não comeu nada daquilo. Ele comeu foi uma papinha de aveia por causa do dente doente, vocês sabem. Mas ele nem ligou e ainda fez uma oração. Ele agradeceu por aquele Natal, o melhor Natal de toda a sua vida. 3, 2, 1. Sim, essa história chegou ao fim. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, que festa! Não poderia ter história melhor do que esta para começarmos o quadro Contadoras de Emoções. Olha que legal! Uma história de amor incondicional. Mas, Carol, eu pensei que era uma história de lobo mau. É também, só que aqui nós vamos contar a história por trás da história, aquela que não está assim tão notória. Acontece que a história tem um poder fenomenal. Ela atinge uma parte bem escondidinha da nossa mente, que se chama inconsciente. E é justo lá no inconsciente que estão as coisas que nos fazem movimentar pela vida. E grande parte das pessoas não faz nem ideia de como falar a língua da mente inconsciente. A história é uma dessas línguas. Quando nós contamos uma história, a mente racional pensa, que bobagem, é só uma história afinal. E então, ela deixa que tudo caia na corrente das emoções. E isso facilita e muito, deixa bem mais leve o aprendizado. Porque ali, coisas que nós talvez tivéssemos que ficar falando 1000 anos com os nossos filhos e até conosco mesmos, podemos fazer de forma muito mais rápida e fluida com uma simples história. Ah, eu não me apresentei, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Carol Winer, mentora de mães e pais, especialista em comunicação, neurociências e comportamento. E eu estou aqui desvendando a mente do seu filho, para que você tenha a vida mais amorosa, harmoniosa e feliz que você já viu na sua vida, aí, no seu lar. Ah, não se esquece de curtir, compartilhar, comentar, porque assim o YouTube entende que o que nós estamos entregando para você é legal. Gente, e essa história, Carol, de amor incondicional? Espera só um pouquinho que eu já vou explicar para você sobre isso. Antes, eu quero passar por alguns pontos da história que são bem interessantes. E o primeiro deles é a autorreflexão. Quando o lobo mau sentiu a dor de dente, ele pensou na Chapeuzinho Vermelho, que era a única amiga que ele tinha feito, mas não conseguiu encontrá-la. Então, ele pensou, quem vai querer me ajudar? Eu não tenho nenhum amigo, porque ao invés de fazer amizades, até quando estava na escola, na hora do intervalo, ele preferia tirar o que não era dele, pegar das outras pessoas e atirar pedras nas pessoas que passavam. Nossa, realmente, isso não foi legal. Então ali ele já começou a entender que as atitudes dele têm uma consequência. Ele não tinha amigos porque ele tinha atitudes que não eram boas para todas as pessoas. Outra questão bem legal é para quem o lobo mau decidiu voltar.
E você pode me falar, mas Carol, ele só decidiu voltar porque ele estava sentindo uma baita dor. Sim, mas quantos e quantos lares a dor vem de dentro de casa e essa pessoa não tem para quem voltar. Então, aquela sementinha de amor que foi plantada, em algum momento brotou. E aí na sua casa, você tem plantado sementinhas de amor e confiado que em algum momento elas irão brotar? Pois é, e lá foi o lobo mau. E quando ele chegou na casa da mãe dele, ah, meu Deus! Ele descobriu que chamava Betão. Olha o poder que o rótulo tem. E eu sempre digo, rótulo não é pra gente, rótulo é pra produto. Se você aí na sua casa fica chamando seu filho de bagunceiro, de malvado, de ansioso, de agressivo, de bravo, de mal, ele carrega isso com ele por tanto tempo, assim como carregou o lobo mau. E isso faz toda a diferença em como ele vai viver a vida dele. O rótulo vai sim prejudicar o seu filho. Então pare de rotular. Fale do que você quer e não do que você não quer. Ai, teve uma coisa tão legal. A mãe do lobo mau, quer dizer, Betão, agora que nós já sabemos o nome dele, não tem mais por que ficar rotulando, né? A mãe do Betão, ela teve empatia e ela decidiu aproveitar. Eu gosto muito de dizer, a vida acontece nas horinhas de descuido. Ah, plagiando um pouquinho meu cronista poeta. Então, ela recebeu. A mãe dele poderia ter feito o que ele pensou que ela faria. Dar umas palmadas e dizer, menino, você ficou 30 anos sem vir aqui. Mas ela decidiu não entrar nesse jogo de poder, nessa disputa, nesse ciclo vicioso de dor, culpa, medo e punição. E ela decidiu acolher, ela decidiu receber ali o filho. E ela aproveitou aquele momento, porque se ela ficou 30 anos esperando, e eu espero que mais ninguém aqui tenha que ficar 30 anos esperando o filho voltar, se ela ficou 30 anos esperando, qual era o motivo de afugentá-lo, dizendo, ah, vem aqui, eu vou te dar umas palmadas. Não fazia sentido, não é mesmo? E pensa que carinho, durante todo esse tempo, ela fez o que ela sabia que ele amava. E isso é muito importante. Significa que ela sabia quem ele era, ela sabia do que ele gostava. Quantos e quantos lares os pais não fazem nem ideia de qual é o sonho do filho, do que eles amam, do que eles querem, do que eles anseiam, de quais são os medos dos filhos. Em muitos lares isso acontece. Eu espero sinceramente que no seu não seja assim. Mas aqui nós vamos aprender algumas coisas para ajustar essas situações. No final, teve uma coisa especial. A mãe dele não precisou esperar que ele dissesse que estava com dor. Ela olhou e viu que ele estava doente. E eu não estou falando do dente. É que por trás de todo comportamento disfuncional, seja birra, agressividade, mau humor, distanciamento, tudo isso tem alguma coisa por trás. E isso é uma forma de doença, como se o amor ali estivesse doente e ele precisasse ser curado. E com muita empatia, a mãe do Betão conseguiu entender que ali, por trás daquela maldade, havia alguém que precisava ser amado, acolhido e se sentir pertencente. Eu gostei muito dessa história. Eu não sei você. Eu espero que você já tenha deixado a sua curtida aqui embaixo, porque isso foi muito legal. E o amor incondicional é justamente esse conjunto de coisas, essa compreensão. Use a história para ajudar os seus filhos e a si mesmo a desenvolver e a aprender com mais leveza e mais suavidade. Principalmente quando nós estamos ali, naquele momento quase dormindo, escolha com atenção o que você vai falar para o seu filho e o que você vai falar para você mesmo. Isso é muito importante. Isso pode determinar como você vai vivenciar a sua vida e se as coisas vão ser boas ou talvez se elas podem melhorar ainda mais. Vai te ajudar a compreender tudo o que você tem vivenciado e vai te ajudar a direcionar o
que você quer. Porque eu já falei, né? Lá na mente inconsciente, você vai agir, vai ser movido a agir, talvez até sem perceber. Então, utilize essa linguagem do inconsciente para te ajudar. E a história tem esse grande poder. Um beijo para vocês e vamos juntos construir o extraordinário.